Tem muitos pais, ok? Que no verdadeiro sentido da palavra não são pais, têm apenas filhos. Porque alguns são muito protetores, essa criança acaba por não desenvolver autonomia, e outros são muito desapegados. Tá vendo? Você vê pais que não têm tempo para poder orientar a criança, okay? Porque está aí no TikTok, não sei o que, está no Facebook, tá, não tem tempo. Tem pai, inclusive, que não suporta a presença dos próprios filhos. Tá vendo? E como é que essa criança vai crescer? Então é necessário que haja diálogo dentro da família, para poder orientar essa coisa toda, para poder direcionar a criança, de modo que seja tolerante a situações de diferença, de divergência, discordâncias de ideias. Boca Nova Podcast, conversando entre nós. Hoje temos um tema super interessante, que é conflito e confronto no contexto familiar e escolar. E temos o nosso convidado, Carlos Pimentel, ele que é formado em Ciência da Educação, na especialidade do ensino de filosofia. Vamos procurar abordar esse tema e procurar elucidar as pessoas que não entendem sobre esse tema e pessoas também que têm dúvidas sobre o assunto de conflito e confronto. Porque muitas das vezes confundimos conflito e confronto e pensamos que é a mesma coisa, enquanto que são coisas diferentes. Carlos Pimentel está aqui para nos ajudar a entender sobre essa temática e aprofundar de forma profunda. Segundo as suas convicções, que ele entende sobre ciência nesse próprio campo e também as suas convicções sobre o mundo. Aquilo que ele entende vai poder partilhar conosco de forma clara, segundo a sua forma de falar, olhar e pensar o mundo. Carlos Pimentel, seja bem-vindo à Boca Nova Podcast. Muito obrigado pelo convite e aproveito já a oportunidade para dar os meus parabéns ao Dr. Eusídio por esta brilhante iniciativa e dizer que para mim sempre será um privilégio participar do podcast Boca Nova. Gratidão. Carlos Pimentel, o que é que traz para nós sobre esse tema? Sim, nós vamos falar sobre conflitos e confrontos. Eu vou trabalhar primeiro a nível semântico e depois vou dar aqui algumas pinceladas, não é, do tema dentro no contexto familiar e também no contexto escolar. E de modo a tornar mais compreensível o tema que cá nos trouxe, eu gostaria de buscar, em primeiro lugar, a gênese do conflito, por meio de reflexões muito básicas, porque eu acho que, enquanto professor, o meu trabalho aqui é facilitar a aprendizagem, tornar acessível o conhecimento. Então, eu gostava de buscar reflexões muito básicas, não é, para o pessoal do outro lado compreender, e gostava de citar, em primeiro lugar, John Donne. Okay? Não sei se o Dr. Eusídio já ouviu falar sobre John Donne. Okay. John Donne foi um poeta e religioso inglês, reconhecido como o maior expoente da chamada poesia metafísica inglesa. Viveu durante o período do século XVI, contemporâneo de Cervantes e de William Shakespeare, que eram dois gigantes da época. Ele compôs uma poesia muito interessante, que eu diria espetacular, e eu gostaria de recitar apenas um pedaço, um trecho desta poesia, que diz o seguinte: nenhum homem é uma ilha isolado em si mesmo. Cada ser humano é uma parte do continente, uma parte de um todo. O que é que John Donne queria dizer com essas palavras? Nenhum homem é uma ilha. Bem, eu acho que John Donne queria transmitir para a humanidade que nenhum homem se basta em si mesmo, que o homem precisa de viver em comunidade, em sociedade, para poder se descobrir enquanto pessoa, para poder se realizar. Por isso que nenhum homem é uma ilha, porque no fundo somos todos parte de algo maior, de uma coletividade. E eu gostaria ainda de citar aqui o filósofo grego Aristóteles, que diz o seguinte, tem uma frase muito famosa, não acho que o pessoal que está a apreciar o programa conhece muito bem. Aristóteles diz o seguinte, olha, o homem é por natureza um animal político, ou seja, o homem é um animal destinado a viver em sociedade. O homem precisa de viver em sociedade para poder partilhar as suas emoções, formar famílias, compartilhar afetos,
opiniões e muito mais, ok? E John Donne diz, melhor, Aristóteles diz uma coisa ainda muito interessante. Ele diz que todo homem que procura viver isolado da sociedade, ele só pode ser um ser superior, neste caso, um Deus, ou um ser inferior, neste caso que seria uma besta. Porque não é condição normal, isso não faz parte da nossa natureza enquanto seres humanos, viver alienados da sociedade. Nós precisamos da sociedade e a sociedade precisa do homem. E para não ficar só no Ocidente, não é? Eu gostaria de mencionar aqui que nós encontramos essa perspectiva de vida dentro da nossa filosofia africana. Nós falamos muito sobre a filosofia Ubuntu, ok? Essa filosofia traz à tona que eu sou pessoa através de outras pessoas, ok? Eu sou porque você é, porque nós somos. Então, traz um espírito de partilha, não é, de empatia com o meu próximo, com o meu semelhante, ok? Aí nós temos essa perspectiva do homem, não é, como um ser que procura encontrar a sua felicidade por meio do convívio com as outras pessoas, ok? E daí que nós podemos perceber uma famosa frase do Charlie Chaplin, acho que muitos conhecem esse Sim, camarada, o comediante, ok, Charlie Chaplin. Ele diz que de nada adianta sermos a pessoa mais abastada do mundo se não tivermos com quem compartilhar a nossa felicidade. Quer dizer que esse programa aqui que nós estamos a realizar, ele tem sentido, não é? Porque tem pessoas que estarão do outro lado a apreciar o programa. Se eu contar aqui uma piada, não é? As pessoas vão, ou seja, a piada terá sentido, terá uma lógica, porque terá também pessoas do outro lado para poderem rir, não é? Então, o mesmo acontece com a nossa existência. Portanto, eu diria que é um auto-engano, não é? É uma fantasia pensar que não precisamos da outra pessoa. Nós precisamos porque somos seres sociais por natureza, ok? Doutor Osídio, será que você consegue, não é, nascer a si mesmo? Não consigo nascer assim mesmo. Isso... Alguém tem que realizar o ato, tem que realizar a ação. Nós nascemos através de uma outra pessoa. Ok, obviamente. Isso mostra a nossa interdependência, não é? Entre humanos, a nossa convivência, que de facto eu poderia assim dizer que ninguém é plenamente humano sozinho, precisamos dos outros. Mesmo nos primeiros anos e tal, um recém-nascido, ele precisa da outra pessoa, ok? Então é importante dizer que o outro é que torna a nossa existência mais agradável, é que dá sentido, ok? A nossa existência. Por exemplo, tem um camarada que diz aí, um escritor britânico, H.G. Wells, ele diz, por exemplo, se vamos colocar aqui um astronauta, não é? A deriva, um camarada, você coloca aí no mundo, no universo, no cosmos, sozinho, sem nenhum animal, sem nenhuma pessoa e tal, com todos os bens que a vida lhe possa fornecer, você verá que a pessoa vai para a depressão, em pouco tempo ela vai preferir o suicídio do que viver sozinha, porque ela vai perceber que a vida não tem sentido sem a outra pessoa. Então, com isso nós queremos deduzir que o homem é um ser social por excelência. E o conflito surge exatamente onde acontecem interações sociais. Sim. Okay? Ou seja, o homem, nas relações que estabelece com os seus semelhantes, vê surgir com naturalidade o conflito. Quer dizer que o conflito é inerente à nossa convivência. Onde houver convivência, relações sociais, não é? Haverá, evidentemente, conflitos. Então é importante que as pessoas percebam que o conflito é um elemento tão antigo como a vida em sociedade. Sim. Então, se Aristóteles define que o homem, por natureza, é um animal político, está condenado a viver em sociedade, e vivendo em sociedade, vivendo com os outros, convivendo com os outros, construindo as suas coisas com os outros, partilhando com os outros, conversando com os outros, aprendendo o mundo com os outros, vivendo a sua experiência com os outros. Então, o conflito e o confronto o conflito e o confronto é uma condição para a continuidade da própria espécie humana. Obviamente. Aqui eu daqui a pouco vou já chegar aqui no ponto, para poder esclarecer essa questão. Eu quero buscar aqui a etimologia da palavra conflito. Conflito é uma palavra de origem latina,
que significa choque, embate, discussão, antagonismo. Ou seja, ela é uma palavra que possui uma grande diversidade de significados. E ela foi objeto de estudo de várias áreas do conhecimento, ok? Desde a psicologia, a economia, a sociologia, a filosofia. E dentro dos vários estudos feitos sobre o conflito, nós podemos aqui perceber 3 linhas de interpretação do conflito ao longo dos tempos. Ok? Nós temos a primeira vertente, a primeira linha de interpretação, que é a vertente tradicional, na qual o conflito era percebido, concebido como algo negativo, ou seja, os mentores dessa perspectiva tinham a ideia de que numa organização, numa instituição bem organizada, se houvesse conflito, quer dizer que essa organização não estava madura, ok? Não tinha uma organização credível, e mesmo num relacionamento blindado, da forma que dizem, não é? Quer dizer que se você tiver um relacionamento e houver conflito, quer dizer que esse relacionamento não está bom. Então, essa é a primeira perspectiva de análise de conflito, a ponto que o senso comum até agora concebe o conflito nessa perspectiva. Se eu disser, por exemplo, que estou em conflito com alguém, ok? As pessoas vão entender que nós estamos em briga quando me falo com essa pessoa. Não tenho relações de animosidades com essa pessoa. Então, a ideia não é do senso comum é esta. Porém, eu vou aqui procurar esclarecer que essa perspectiva foi a visão tradicional. E depois de vários estudos, surge uma outra visão, que é a perspectiva das relações humanas, na qual o conflito passou a ser enxergado, observado como um elemento natural, porque faz parte da nossa natureza. Aquilo que nós falamos aí da questão de Aristóteles. Sim, que é muito importante na família. Social por natureza. Então, todo homem que procura viver alienado só pode ser um animal. Um ser ou está maluco, ou talvez não está bem de cabeça. Ok? Então, depois dessa perspectiva, para esclarecer, surge uma perspectiva mais avançada. Essa perspectiva mais avançada é a chamada visão interacionista, que surgiu nos meados do século XX. Nessa perspectiva, o conflito passou a ser enxergado como um elemento não só positivo, mas como também necessário dentro das nossas relações. Ou seja, o conflito é um elemento fundamental para o nosso desenvolvimento a nível individual e também a nível social. É por isso que eu disse aqui que, numa perspectiva geral, poderíamos dizer que nós vivemos, evoluímos em conflito, ok? Então, o conflito faz parte da nossa natureza. E eu gostaria já de aproveitar a oportunidade para definir aqui o conflito com base aqui em alguns autores, mas primeiro vou pegar aqui numa perspectiva lógica, que eu acho que é a mais fácil de se perceber, na qual poderíamos assim dizer que, citando aqui a Bagnano, que conflito é uma relação de contradição entre 2 princípios, ou propostas que se chocam em um determinado momento. Por exemplo, quando eu penso A sobre um determinado assunto e o Dr. Osídio pensa B, nós estamos em conflito. Não é? Se nós, por exemplo, aqui cogitarmos a possibilidade, vamos lá, quando terminamos o programa, vamos falar, por exemplo, vou sugerir aqui, vamos falar sobre a prostituição. E você, não, será melhor nós falarmos sobre o homossexualismo, a homossexualidade. Ok. Aí nós estamos em conflito, porque temos aqui propostas diferentes. Então, a discordância faz parte da nossa natureza, faz parte da essência do próprio ser humano. Então, citando ainda a Cortella, poderia dizer que conflito é uma divergência de ideias, de opiniões, de propostas, na qual se busca, a partir dela, construir um consenso. Quer dizer que quando eu tenho uma ideia diferente da tua, eu sinto de forma diferente de si, ou tenho assim, uma concepção diferente da tua concepção, aí quer dizer que nós estamos em conflito. Agora, quando vamos entrar no confronto? Ok, então, vamos lá pegar aqui a ideia de confronto. Ok, o que é o confronto? É importante primeiro aqui esclarecer que conflito e confronto não são palavras
não são palavras sinônimas, são palavras antônimas. E a minha grande preocupação, eu já disse que a palavra conflito sofreu uma transformação, uma metamorfose, ok? Então, não só os leigos, não só o senso comum, como também uma grande parte dos intelectuais ainda continuam a conceber o conflito numa perspectiva negativa. A ponto que eu li mais de 30 livros sobre o assunto e constatei que muitos autores, inclusive angolanos, abordaram o conflito numa perspectiva de algo nocivo, algo maléfico, porque é algo que deve ser evitado a todo custo. E não, os autores intelectuais, assim de forma geral, não acompanharam essa evolução do conflito, ok? Não acompanharam essa evolução. E é importante aqui dizer que o que eu estou aqui a apresentar, não peguei só uma obra, estou aqui a apresentar, não. Tem uma frase que diz que desconfie do homem de um livro só. Quer dizer que uma boa pesquisa é feita aqui, navegando em várias obras, ok? E outra questão é que as pessoas utilizam conflito como sinônimo de confronto. Primeiro, falei aqui que a primeira questão qual é? Que as pessoas ainda continuam a utilizar a versão antiga, ultrapassada de conflito. Sim. E outro ponto, utilizam conflito como sinônimo de confronto, ok? Mesmo se pesquisares na internet, doutor Osídio, vais encontrar aí como sinônimo de conflito, de conflito, a palavra confronto. Porém, são palavras antagônicas, não são palavras sinônimas. O que são palavras sinônimas, afinal de contas? Palavras sinônimas são palavras que têm grafias diferentes, mas significados semelhantes ou próximos. E palavras antônimas são palavras que têm significados opostos. Sim. Então, quer dizer que se eu argumentei aqui que o conflito é positivo, logo o confronto é negativo. Ou seja, diferente do conflito, o confronto tem uma intenção destrutiva. Citando aqui Leandro Carnal, ele diz que o confronto é quando eu acho que tenho que enfrentar, okay? Inclusive eliminar quem discorda de mim, quer seja pela humilhação do argumento ou pelo poder físico. Ok? No conflito eu quero apenas aprender, ok? Eu quero ouvir a outra parte e a partir daí construir o máximo de consenso possível. Já no confronto eu não quero ouvir, eu quero que as pessoas aceitem a minha ideia de qualquer forma, e se ela não aceitar uma objeção, a minha intenção aí será que anular essa pessoa, fazer com que as suas ideias não existam, que as suas ideias não tenham validade. Eu quero amassar, extinguir a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de interpretar o cosmos dessa pessoa. Então, diferente do conflito, que é algo positivo, que é uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de ouvir, debater o mundo, o confronto não. É algo que poderia assim dizer negativo, algo que deve ser evitado a todo custo. Por exemplo, quando existem questões que nós estamos, eu e você, discordamos de um assunto. Eu tenho a minha visão, você tem a sua, do mundo, e entramos em discordância. Eu respeito a tua opinião, você respeita a minha. Obviamente. Respeitando, estamos perante um conflito. E é importante que estejamos perante um conflito para que haja evolução, haja a divergência evolua para um outro campo de compreensão. Agora, quando eu discordo das tuas ideias e chego até o ponto de querer eliminar fisicamente, Sim. ou querer entrar em choques verbais, porque ofensa e verbais, quando eu entro em ofensas e verbais, mesmo sem usando agressão física, estou perante um confronto. Sim. Porque já estou usando linguagem verbal que põe em risco muitas vezes até a tua existência. Sim. Então, estamos já perante um confronto, que é algo muito nocivo. Porque o conflito em qualquer sociedade tem que sempre existir conflito, que é para as coisas poderem evoluir. O conflito é discordância de ideias, Sim. discordância de princípio. Mas essa discordância de princípio é preciso que o outro respeite o outro. Sim. Que dá espaço para que o outro possa expor as suas ideias de forma livre, sem se sentir ameaçado. Quando a pessoa sente-se ameaçada, vamos entrar no campo do confronto. Sim. Porque muitas das vezes, quando você é vencido, quando alguém é vencido no terreno da razão, quer migrar para o terreno da guerra, da luta, Da luta, sim. da agressão física. Isso põe a questão do conflito. Agora, o conflito e o confronto, qual é a importância, por exemplo, no contexto familiar? Ok, até antes de entrar aí no contexto já familiar,
eu gostaria ainda de esclarecer alguns equívocos sobre Sim. o conflito, ok? Eu já disse que se nós pesquisarmos, por exemplo, na internet, o que é que vai acontecer? Você encontra aí, por exemplo, autores ainda abordar o conflito numa perspectiva negativa, encontra o conflito a ser utilizado como sinônimo de confronto. E é importante aqui dizer que, Dr. Osídio, a internet, ela flui com textos de camaradas com grande envergadura intelectual, mas também flui com muita bobagem, cada vez, além de falar dos conteúdos pornográficos, etc. Tá percebendo? Então, nós temos que ter essa capacidade de saber filtrar. Então, tem muitas vezes que você encontra pessoas a utilizarem algumas expressões que são totalmente opostas, ok? Totalmente diferentes daquela que é a concepção verdadeira e atual do conflito. E só para perceber que essa questão da semântica das palavras é trabalhada dentro da filosofia, ok? De acordo com Deleuze, por exemplo, ele traz que a ideia de que a filosofia é que é a responsável por criar e atualizar os conceitos. Então é importante que nós tenhamos a capacidade de acompanhar esta evolução. Por exemplo, né, você falou da questão do respeito, não é? Que o conflito é uma oportunidade de mudança. Eu vou trazer aqui, por exemplo, alguns equívocos da má utilização do conflito e confronto. Antes de entrar nessa questão não é, do conflito dentro do contexto familiar, não é? Vamos falar da paz. A paz. Nós, no dia 4 de abril, não é? Angola comemorou o Dia da Paz e da Reconciliação Nacional. Agora eu pergunto, por exemplo, seria a paz a ausência de conflitos? Obviamente que não, ok? Porque nós podemos estar em paz, nós vamos aqui, acompanhamos as eleições passadas, nós estamos em paz, apesar que a paz aqui no nosso país é muito questionada, devido às condições precárias em que se encontra a nossa população angolana, em que vive a nossa população. E eu penso que numa perspectiva profunda, numa perspectiva filosófica, e paz não é só mesmo a ausência de guerra. Sim, sim, sim. Ok, na ausência de guerra. Ainda recentemente eu estava a andar com o meu tutor, um camarada também muito influente, e ele ficou admirado. Nós está passando as coisas aqui do Quilamba, aqui nas suas imediações, nós vimos uma senhora com um bebê no colo, a senhora está com o bebê no colo e de repente ela parou, nós paramos, ela estendeu o pano, colocou o bebê, não é, naquele pano, sobre aquele pano, e depois nós vimos o que ela fazer, aqui em meio à calçada, tal, deixar aí o bebê e tal, ela começou a procurar comida no contentor. Quer dizer que a paz vai muito além disso. Mas vamos trabalhar nessa perspectiva, para não fugirmos um pouquinho daquilo que é o nosso tema. Mas é importante nós termos o conhecimento que a paz, ok, é a presença de conflito, mas a ausência de confronto. Ok? Porque nós tivemos os partidos aí a defrontarem, poderia assim dizer, não é? Partidos com ideias totalmente diferentes, mas que nem por isso pegaram arma ou partiram para a violência. Nós temos ativistas a se levantarem, não é, a falar sobre a questão do país, temos temos manifestações, temos greves, temos também a própria lei da concorrência, que é o conflito entre as grandes organizações empresariais. Então, tudo isso é conflito. Então, a paz não é ausência de conflito, mas ausência de confronto. E nos países democráticos, sobretudo, se nós analisarmos, há maior abertura para o conflito. Você vê as conversas na Assembleia aí em Portugal, Brasil, etc. Você vê da forma que os camaradas, não é, confrontam as suas ideias. Ok? Então, é importante que as pessoas percebam que há necessidade de se mudar alguns conceitos, acompanhando, porque a ciência é dinâmica. A ciência é dinâmica. Devemos acompanhar essa evolução. Por exemplo, muitos chamam de uma guerra. A guerra, por exemplo, a guerra não é um conflito. A guerra é um confronto. Porque você colocando o teu adversário, nesse caso, na condição de inimigo, o teu objetivo é quê? É extinguir esse camarada. Muitas vezes você vê os jornalistas aí a utilizarem a expressão, por exemplo, chamarem uma guerra de conflito armado. Uma guerra não é um conflito armado. Uma guerra é um confronto armado. É um confronto armado.
Então, essa expressão de com, conflito armado, conflito bélico estão ultrapassadas. Então, é importante deixar aqui patente. Uma partida de futebol, vamos supor que estamos aqui diante de uma partida de futebol, a partida de futebol não pode ser chamada de confronto. Porque se eu eliminar o meu adversário, o esporte acaba. Logo, a partida, uma partida de futebol, deve ser chamada de um conflito. De um conflito. E ainda pegando aqui outros aspectos aqui, só para poder esclarecer, a questão do diálogo. Nós estamos aqui, estamos a dialogar. Na família, sim. Sim. Por exemplo, o diálogo não pressupõe uma postura de concordância o tempo todo. Dialogar não é concordar inteiramente com a outra pessoa. Nós podemos estar aqui a dialogar sobre um determinado assunto, ok, mas termos as nossas discordâncias. Dialogar é não desrespeitar aquilo que está sendo colocado pela outra pessoa, ok? É saber acolher as discordâncias. Estou aqui com o Zido numa conversa amena, ele tem as suas convicções, ok? E não é pelo facto do Zido não pensar como eu que o Zido está equivocado. E também não é pelo facto do Zido não pensar como eu que está certo. Então, há necessidade de haver um equilíbrio entre esses dois aspectos, ok? Então, o conflito é uma oportunidade de evoluirmos, até porque a ciência, a arte, a religião, a filosofia, ela evoluiu do conflito, ok? Porque você vê que, eu vou falar, por exemplo, da questão da evolução. O que aconteceu? Você vê, nós falamos aqui da revolução científica com Thomas Kuhn, ok? Como é que a ciência evoluiu? Como é que a filosofia evoluiu? Porque alguém pensou que aquilo que estava sendo feito, ok, que estava a ser feito, ou estava errado ou poderia ser feito de uma outra forma. O debate epistemológico, né? Pelas contradições. A guerra de paradigmas. Então, alguém pensou que não, aquilo que está a ser feito, ou poderia ser feito de uma outra forma. Ou está errado, ou poderia ser feito de uma outra forma. Por exemplo, vamos pegar aqui Albert Einstein. Albert Einstein, por exemplo, ele foi capaz, né, de pegar pontos que Newton havia levantado, mas que ele construiu de uma outra forma e conflitou, ok? Mas se nós analisarmos profundamente, se Isaac Newton não existisse, não teríamos as ideias de quem? De Einstein. Mas se Einstein só concordasse com as ideias de Newton, não teríamos as teorias de Albert Einstein. Então, o conflito é necessário para o nosso crescimento, para a evolução, para desenvolvermos novos padrões de raciocínio. Então, aí há essa necessidade de se cultivar o conflito e apartar a questão do confronto. E pegando aqui já na linha da questão da família, não é que... Um dos pontos mais importantes também. Sim, de facto, sim. Estamos aqui, o doutor já me dá uma pancada para entrar logo na questão da família. É importante dizer aqui que o conflito, tal como disse, é tão antigo como a vida em sociedade. E nós temos aqui a família como a primeira instituição responsável pela educação de um indivíduo. Lourenço, por exemplo, diz uma coisa muito interessante. Ele diz que antes da pessoa descobrir que tem uma família, já se encontra dentro dela. Então, é dentro da família onde a criança onde o indivíduo deve aprender a lidar com os conflitos. Primeira coisa é porque as pessoas não são iguais, ok? Cortella diz uma coisa, diz assim, que o ser humano é um ser capaz de ser diferente, ok? Dentro da família ou dentro de uma casa, poderíamos assim dizer, numa linguagem terra a terra, você vê que as pessoas não têm o mesmo gosto, ok? Não têm a mesma personalidade, o mesmo temperamento, as mesmas perspectivas, a mesma forma de pensar. E é normal que haja conflito. Às vezes o pai gosta de assistir futebol, a mãe gosta de assistir novela, ou que a filha outro programa, o rapaz pequenininho aí quer assistir um boneco, então há conflito. O outro gosta, por exemplo, de, vamos lá, supor, de dormir com as luzes acesas, ok? Ok? Com a lâmpada ligada, ok? Toda vez. O outro não, então isso dá conflito. É conflito. A senhora gosta de jogar na a senhora, a nossa cunhada. Sim. Ok, então é importante nós percebermos que isso acontece. Então, o pai, que é nesse caso o primeiro responsável da criança, não é? Deve fazer o quê? Ensinar a criança quais são os limites dessa criança, quais são os seus
qual é o espaço que ele ocupa e aprender a respeitar as A diferenças. diferença dos outros. Sim, se não aprender isso é um cúmulo. Depois vamos começar a receber aí estudantes com um comportamento, porque nós atualmente, nós os professores, você falou da violência verbal, que em termos técnicos também podemos chamar de violência psicológica. Nós, muitas das vezes, não só na escola, em cima, na sociedade, você vê o filho do vizinho é muito agressivo com as palavras, nós somos vítimas disso. Tá vendo? Então, isso é responsabilidade, em primeiro lugar, da família. A família é que tem essa competência. Há casas que, inclusive, tem que ter, às vezes, 3 ou 4 comandos. E os sinais são distribuídos de uma forma que no outro do outro lado pode conseguir trocar sem afetar a sinalização do outro lado. Estão a assistir. Há casas que você entra, aqui estão a assistir uma partida de futebol, aqui estão a assistir novela, do outro lado estão a assistir filme, só na mesma casa. Obviamente. Na mesma casa. Então, isso tudo é fruto de um conflito. Se eu chego numa casa e encontro essa situação, porque há um conflito. Há um conflito. E tal como disse, o conflito faz parte da natureza humana. A discordância em si faz parte da nossa natureza. É essencial na vida do homem que haja discordância, haja gostos diferentes. Mas agora, o ponto aqui, o que me deixa incomodado, é que muitos pais têm sido negligentes. Muitos pais não têm tido essa competência de saber orientar os filhos para lidar com essa diferença, perceber que não, ele tem a sua ideia, tem o seu gosto, mas não é o único gosto, não é a única forma de pensar. Ok? Tem outras pessoas com gostos, percepções totalmente diferentes. E isso acontece porque nós temos muitos pais totalmente despreparados para educar. Tem muitos pais que não têm esse preparo. Mas casos como esse, o pai está na sala, está assistindo, ou a família está assistindo telejornal, está assistindo telejornal, ou está assistindo um documentário, o filho chega e diz que quer assistir desenhos animados. O pai deve automaticamente ceder à vontade do filho, enquanto que ele tem uma vontade maior em relação ao filho, de poder compreender sobre determinado assunto específico. Vai depender da pertinência daquilo que o pai estiver assistindo, do programa que o pai estiver assistindo. Se for, por exemplo, um programa importante, a criança tem que aprender a esperar. Por exemplo, tem um psicólogo que diz que Marcos Mer, aconselho também o pessoal lá, não é, depois de ir pesquisar esse camarada Marcos Mer. Ele diz que tem muitas crianças, às vezes, que não conseguem ter sucesso na vida acadêmica, profissional, porque os pais não sabem ensinar os filhos a adiar a satisfação do prazer. Primeira coisa, os pais não sabem dizer não. Eles, com medo de não serem amados, ok? Tudo para ele é sim. Sim. A criança vai, não consegue impor limites e a criança depois torna-se um autêntico imbecil. Tá vendo? Então, o pai deve saber dizer não, deve avaliar qual é o momento certo para ceder e o momento em que não deve ceder. Por exemplo, por vezes a criança ela quer satisfazer isso. Se o pai não ensinar, às vezes o pai está assistindo um programa importante, e o pai não ensinar a criança a saber ainda reter, não é? Conter, nesse caso, os seus desejos, amanhã o camarada cresceu, tem uma prova, ele não consegue se concentrar a estudar durante 2, 3 horas, tem que ficar a jogar videogame. Ok, sim. E é importante também que os pais tenham conhecimento que dizer não é importante. É importante primeiro porque o trauma, a frustração faz parte do aprendizado. A criança tem que se traumatizar, é feito Pavlov. Ok? A criança, você me ensina, não mexe aí, na tomada, uma coisa assim, ou num fio que está desencapado, etc. Ele quer sempre mexer. Achou que depois ele aprende. Quer dizer, para um trauma, aquele trauma gerou aprendizado. No ponto de vista de Sigmund Freud, o trauma é importante. Então agora o pai fica aí todo molezinho, etc. Não pode, não, meu filho não vai ter amor. O pai, ou seja, o pai e a mãe, nesse caso a família, porque temos aqui a família pode não ser só o pai e a mãe, pode ser que a pessoa viva com os avós, tios, etc. Ok? É importante perceber. Mas o educador, nesse sentido, o que ele deve fazer? Ele deve saber conciliar o afeto e a autoridade. Se o pai der muito afeto e pouca autoridade, a criança estraga. Mas também sim. Se for só autoridade e pouco afeto, também estraga. Então, sim. É necessário que haja um equilíbrio na educação das crianças. Sim, porque, por exemplo, quando ele tem muito afeto, quando tem muita autoridade e pouco afeto, quer dizer que ele está a educar uma criança sobre o seu autoritarismo e pouco afeto. Está a educar a criança com mais autoritarismo e pouco afeto, quer dizer, está a educar a criança sem humanidade.
Sim. Quer dizer, a criança vai crescendo com pouca humanidade. Porque Obviamente, não vai sentir, porque o afeto é sentir o amor pelo outro. obviamente, E sim. a empatia. Não, Uhum. você não está educando a criança a se pôr no lugar do outro, Sim. a sentir, porque temos pais muito autoritários que não conseguem, tudo é a ferro de fogo, ele nem consegue sentar com o filho para conversar. Sim. Se o não, se dizer não é tão importante para mudar a persona de uma criança, para educar uma criança, negando certos caprichos da criança, Uhum. certos pedidos que a criança faz para os seus pais. Se dizer não é tão importante. Estou perante um conflito em negar certas vontades do filho, dizendo não, que é para poder orientá-lo, por só da vontade a minha, que eu quero que o filho caminhe por esse ângulo, e o filho que quer caminhar por esse ângulo. Então, não consegue orientar e educar uma família. E em muitos casos, os pais chegam a dar palmada com forma de repreensão. Sim. Está lá na Bíblia, a vara educa. Sim, Não tem que sou- dar. não Às fui vezes eu que- tem que dar mesmo, Não foi eu mas que escrevi. tem que dar. Está lá, a vara educa. Se eu pego na vara para educar alguém, em muitos casos, quando passo os limites de uma vara para poder repreender essa pessoa, estou perante um confronto. Já estou usando agressão física também. A vara é uma agressão. Não, depende da forma como você vai bater. Porque a vara é fundamental na educação. Às vezes um chicote dá para endireitar um menino. Ok? Agora, se você exceder, por exemplo, uma palmadazinha e tal, você pega, dá um quê na criança, aí não estamos necessariamente diante do confronto. Ok? Você está a dar aí, de que não seja como poderia assim dizer, algo que cause danos, ok, na criança, ainda não estamos no campo do conflito. Porque você está a educar a criança. Ok? Mas É a tipo no criança jogo. percebe- É mas tipo, a- não faz parte do jogo. Sim. Porque você está a jogar e tal, às vezes alguém, sem querer, te deu um toque, você caiu, etc. Não necessariamente que seja um conflito, a pessoa tem essa intenção. Mas a criança está a ser educada com dor, não está a sentir só madeira emocional, está a sentir A uma dor faz parte, é por isso que eu disse. através da própria palmada. Sim, desde que não Desde exceda. batadas, desde, por dizer, Hum, nós tivemos casos, nós crescemos com chibatadas. Sim, Desde chibatadas, sentia a dor emocional e sentias também a dor física. sim, Sentias a dor emocional e sentias a dor física. sim. O pai teve que exercer uma força sobre o indivíduo para poder dar palmada nessa pessoa, ou dar as chibatadas. Sim. E Aqui eu, essas chibatadas que ele vai dando para poder pôr o indivíduo no seu devido lugar, qual é a importância que isso pode ter na família? é assim, o que eu estou aqui a dizer é o seguinte, tudo na vida é a base do equilíbrio, ok? Acho que antigamente alguns pais exageravam, onde vem para te bater, está tirando na parede, cabeçada e tudo. Para perceber isso aqui é agressão, isso é violência, aí já é confronto. Aí não, mas quando o pai dá uma palmadazinha e tal, tudo a ver, ou quando dá uma bronca, porque não necessariamente nós falamos aqui de que o confronto não poderá não ser apenas partindo da violência física, ok? Mas também pode ser verbal. Verdade, O pai sim, dá uma sim, bronca, sim. ralha, não necessariamente que isso seja um confronto. É um conflito, estamos no campo do conflito, ok? Tentar repreender, mas de modo a mudar o comportamento dessa pessoa sem causar alguns danos psíquicos ou transtornos na vida dessa criança. Ok? É por isso que é bom que quando você estiver a repreender uma criança, chama a razão. Ok? Chama a razão. Por que o papai está te batendo? Ah, não, papai é assim, assim, assim. Ok? Você chama a razão, dá uma bronca, se possível, se for necessário, e se calhar pode dar uma palmadazinha que não cause danos físicos. Ok? Você pode bater sem causar danos no corpo da criança. Ok? Será uma forma de orientar o comportamento dessa pessoa. É por isso que eu disse que às vezes o trauma, a frustração, porque quando você diz não, na perspectiva daquela criança ou adolescente, você está lhe ferir. Tá vendo? Você não está a ser compreensível, não está a ser tolerante com ela e tal. Mas você percebe, você que tem uma visão um pouquinho mais ampla sobre o assunto, ok? Você percebe, não, até esse ponto eu estou dentro do limite do conflito. Eu estou a utilizar isso como um instrumento para orientar o meu filho. Agora, quando você esteve, já pega já uma mangueira e tal, aquelas borrachas, começa já a bater nas qualquer parte do corpo, aí você já está utilizando a violência. Ok? Então, é importante nós sabermos separar esses pontos. Por quê? Porque tem, por exemplo, um aspecto que eu gostaria até de compartilhar também aqui contigo, sobre a questão mesmo do não. Ok? Ainda só vou tocar nessa questão do não. Você vê que a criança que não aprende isso, que não... Porque dar uma varada na criança, ok? Uma chicotadazinha na criança, você está a utilizar meios para orientar essa criança, certo? Ok? Desde que não exceda, tá? Como falei, não quero ser aqui um pouquinho mais, acho que está a ser um pouquinho repetitivo. Mas o que eu quero dizer aqui é o quê? É que
As crianças que não aprendem a levar um não, o que é que vai acontecer a posterior? Esta criança, amanhã, não é um caso que é muito recorrente aqui, por exemplo, aqui em Angola, mas você vê, por exemplo, no Brasil e em outros países e tal, você vê a criança como não aprendeu a receber um não aprendeu a adiar a satisfação do prazer, ela vai querer impor sempre os seus desejos, tá vendo? Ele só querer, ele vai pensar que o mundo gira em torno da pessoa dele. E amanhã que o menino cresceu, está adulto, não é? Ele gostou de uma rapariga na escola ou na vizinhança, etc. Ele vai lá para criar a menina não aceita, ok? Ficar com ele, como ele não aprendeu a receber não, ok? Não foi educado da forma certa, porque impor limites também envolve mesmo tanto a bronca, como algumas vezes também dar um chicotezinho. Então, ele não aprendeu isso. Amanhã aquele que você vê, às vezes, na Record, em outros programas. No State, às vezes, você vê, por exemplo, programas aí que você vê os índices de homicídio, etc. Ele não foi aceito. O que é que ele faz? Pega, tira o revólver e mata a moça. Mata a moça. Mata a moça. Sim, esse que eu queria tocar. Que não recebeu não, um mundo é imbecil. E por não aprender a receber o não, é ali onde pode começar a desenvolver também os primeiros princípios de agressividade. De agressividade, logo, pouca tolerância ao conflito. Sim, porque não é intolerante. Sim. Não vai desenvolver o espírito de tolerância. Não. De respeitar a decisão do outro, de receber o não e de se ressignificar a sua própria compreensão sobre a convivência humana. Obviamente. Então, ali, quando você não aprende a receber não, a pessoa aprende a receber sim. Quer dizer que muitas crianças também se tornam tão agressivas e serial killers, muitos deve ser esse desenvolvimento que os próprios pais foram mimando esses filhos, sem lhe ensinar a receber não, porque o não é doloroso e é importante. Sim. O não, existe não que constrói muitas coisas. Sim. Existe não que abrem as portas de oportunidade. Obviamente. E fechou, te disse não, mas te abriu umas portas para você aprender, ter a oportunidade de aprender como é que o mundo é, como é que as coisas se conseguem. As coisas se conseguem assim, trabalhando. Quero dinheiro para comprar isso? Não. Vai trabalhar ali. Sim. A coisa que você negou lhe dar esse dinheiro, me deixa a oportunidade, negaste de dar o dinheiro, mas ele ganhou a oportunidade, que o dinheiro se trabalha ali. Então você abriu uma porta para ele poder trabalhar ali. Sim. Mas esse não, às vezes, que muita gente às vezes dá, pode acabar por fechar sonho de muita gente. As pessoas pegam e se fecham. Mas o não é importante, porque o sim, vai mimando as pessoas. Então é necessário que possamos repreender o filho, o sobrenome. É importante que o filho possa receber esse próprio não. Se o filho possa receber esse próprio não, então o não ajuda a educar a família. Sim. Porque o não faz parte de um conflito. Sim. Porque alguém negou e o outro, alguém pediu alguma coisa e o outro lado negou. Já estamos esperando um conflito. Sim. Então, esse conflito que criou entre as pessoas, através de um não, ajuda a educar uma pessoa, ajuda a moldar uma família. Vai ajudar a moldar uma sociedade, vai ajudar a construir outra mente. São futuros pais que um dia também terão a coragem de dizer não para certos caprichos do filho, quando há uma razão de educar esse filho. Porque um filho que passa a vida a receber sim, não entende o significado do não entende a importância do não. Ele vai entender que o mundo é tão fácil, que tudo o que eu quero devo conseguir de forma fácil, as pessoas têm que me dar sem eu suar, sem trabalhar. Porque quando você chega até um certo ponto que tudo deve ser entregue nas mãos dessa criança, a criança vai chegar nesse conceito de depender, vai entender que se essa rapariga não aceita ficar comigo, então, se esse fulano disse para entregar isso, negou, tiro da cabeça. Muito disso. E muito desses problemas também, há muita gente, temos muita gente defendendo, existem pessoas que defendem que você não pode negar a vontade da criança. Deve dar, a criança quer isso, vai lhe dar, a criança quer aquilo, vai lhe dar. Muitas vezes você vai no supermercado, você levou um dinheiro específico, determinado para uma compra, o filho chega, quer aquilo, quer isso, quer essa boneca. Nós viemos aqui no supermercado comprar nossa alimentação para casa. A boneca, o carro, o que você queria, não viemos comprar isso. Mas muitos pais acabam por subtrair o dinheiro da comida para comprar a boneca que o filho quer, o capricho da filha, que ficou apontando no supermercado várias coisas. Por causa da vergonha de dizer não para o filho. E muitas das vezes esse não para o filho. Devemos dizer publicamente, não, meu filho. Porque o não também é um significado de amor. Sim. É uma expressão de amor. Até porque, se você notar aí a maior parte dos mandamentos que nós encontramos aí na Bíblia, começa com não roubar, não matar, não. Ok? É uma regra, eu poderia dizer, é um princípio ético direto, toda vez?
em vez de você dar muita coisa, não roubar. A pessoa percebeu e encaixou isso. Tá vendo? Agora estamos a falar aqui a questão do supermercado. E aí entra já a questão de adiar também a satisfação do prazer. A criança tem que saber adiar. Porque às vezes, o que torna às vezes a criança também um pouquinho agressiva, ela quer satisfazer os desejos agora, não quer respeitar a diferença dos outros. É isso. Tá vendo? Você vê crianças que tudo que ela pede, o pai dá. Tá vendo? Ela pediu uma coisa, o pai dá. Ok? E o que vai gerar depois? Ela não vai conseguir, em momentos, por exemplo, de controvérsia, de discordância, saber se colocar no lugar do outro. Ok? E saber que o outro tem um desejo, ok? E eu tenho o meu desejo, e que algumas vezes o meu desejo é diferente de que eu tenho que adiar a satisfação do meu próprio desejo, ok? Para não entrarmos aqui em atritos. Isso é o que? Em função da vontade dos outros. Estás a ver? Então, isso aqui é fundamental. É por isso que eu estou a dizer que uma vez que o conflito começa dentro da família, os pais têm que começar a trabalhar esse aspecto aqui, esses pontos, por exemplo, vamos à questão da empatia, a questão de respeitar as diferenças, mano. Tá a ver? A criança tem que perceber que não, quem discorda de mim não é meu inimigo, é outro ser humano que tem desejos diferentes. Sim, tem okay? desejo de vontade o pai diferente. não pode começar a ceder também qualquer coisa, a ceder com birras e tal. A criança pede, se chorou, porque tem pais que mostram um pouquinho de resistência. Ele mostra um pouquinho de resistência, basta a criança começar a chorar e tal, o pai dá. Depois como é que vai ficar? Essa criança não vai ter nenhum respeito pelo pai, ok? Essa criança não vai ter esse equilíbrio, aquela capacidade de se relacionar com as outras pessoas, porque ela pensa que tudo gira em torno dela, é só ela que existe, não consegue perceber as vontades das outras pessoas. Então é importante que os pais tenham essa capacidade, ok? De saber que não, você tem a tua ideia, mas não é a única ideia no mundo. Os outros também têm a sua ideia. Têm os seus gostos, têm as suas preferências, etc, etc. Porque... Isso é só para pegar também mais um outro elemento. Tem uma revista americana, acho que é The Parent Handbook, ok? Em português, o manual dos pais, ok? Ela diz que, por exemplo, tem muitos pais, ok? Que no verdadeiro sentido da palavra não são pais, têm apenas filho. Porque alguns são muito protetores, essa criança acaba por não desenvolver autonomia, e outros são muito desapegados. Tá vendo? Você vê pais que não têm tempo para poder orientar a criança, okay? Porque está aí no TikTok, não sei o que e tal, Facebook e tal, não tem tempo. Tem pai, inclusive, que não suporta a presença dos próprios filhos. Tá vendo? E como é que essa criança vai crescer? Então é necessário que haja diálogo dentro da família, para poder orientar essa coisa toda, para poder direcionar a criança, de modo que seja tolerante a situações de diferença, de divergência, discordâncias de ideias. Se o próprio pai não consegue suportar a presença do próprio filho, querendo ou não, pode estar também a educar de forma indireta sobre confronto, em vez de gerir conflitos. Pode estar, porque se eu não suporto a presença do outro, começa a desenvolver uma ideia de mídia confronto. Sim. Você não suporta a presença do outro, o outro te irrita sempre, vai desenvolver a ideia de poder eliminar essa pessoa. Sim. Tirá-lo do caminho. Né? E vamos entender isso. Se eu não suporto a presença do outro, e a ideia é querer tirá-lo do caminho, que vamos para um confronto, e se um pai tem esse comportamento, acaba por educar indiretamente o filho. Porque muitos dos nossos filhos acabam por adquirir vários hábitos de comportamento em função do pai. Tem o conflito, às vezes que tem com vizinho, tem conflitos com vizinho, existem conflitos com vizinho, que são salutares, troca de ideias, e existem confronto com os vizinhos, são famílias que vão brigando contra as famílias, ataque a agressões verbais. Sim. E chegam até agressões físicas, a família presenciando aquele ato, ele vai entendendo que quando o vizinho chega até nesse ponto, eu como filho, quando crescer, tenho que partir para cima dessa pessoa. Sim. Quer dizer, a criança está lá sentada, está vendo todo o episódio, está aprendendo, porque a criança aprende também pelo exemplo. Sim. Porque os olhos, uma das maiores janeiras que nós temos, através do nosso corpo, consegue captar muita informação e muito conhecimento através da aprendizagem. A pessoa vai tendo a sua experiência com o mundo, vai entendendo que muitas das vezes, muitos problemas nós temos que resolver através de um conflito, procurar dialogar com a pessoa, discordar e entrarmos em consenso. Muitas das vezes os problemas sempre procuram resolver através de confronto, que é soco. Okay. E vai acontecendo. Isso na escola também estamos lá. Vamos falar sobre a escola. O que é interessante o conflito e o confronto na sala de aula? Olha, até antes de que eu gostaria de rebuscar aí um ponto importante,
Deixa lá ver. Nós estamos aí a falar aí a questão é, dos pais como o primeiro modelo de conduta. Disseste aí que a criança aprende com exemplos. E falaste muito bem, esse é um ponto que eu também queria já tocar. No sentido de que a família não é mesmo o primeiro modelo de conduta da criança. E quando ela cresce num ambiente tóxico, tá vendo? Ela vê que o pai é intolerante, não sabe lidar com as diferenças com a mãe, com o filho, é arrogante, tá vendo? É imponente, não gosta de ouvir as ideias dos outros, etc. Então ela vai crescer também com essa ideia, com essa percepção das coisas. Claro, com algumas exceções. Tem crianças, por exemplo, que nascem em ambientes totalmente tóxicos, mas que depois conseguem se salvar disso. Mas outras acabam por quê? Por reproduzir o comportamento do pai e da mãe, essa intolerância toda. Sim, porque Então, cresceu assim, vendo como é que o pai... Ninguém pode me contrariar. Como é que o pai geria o conflito. Sim. Dentro de casa, ninguém pode me contrariar. Falei, ponto final. Ponto final, só tenho sempre razão. Bate o que na mesa, dá um que, acabou. Nunca vi o pai a pedir desculpa ou perdão na mãe. A questão de se humanizar. Nunca ouvi o pai a reconhecer o seu erro perante as pessoas. Sim. Só vi que o pai tem sempre razão, o pai está sempre certo. Então ele vai crescendo que reconhecer o erro perante um conflito entre os outros. Porque eu quando falho em alguma coisa, e o outro diz que estamos perante um conflito, mas eu vou avançando na vida. Eu não, falhei. Volto para a pessoa, não, para falhei daquilo que procuro me reconciliar com a pessoa, reconhecendo o meu erro. Sim. E a criança se cresce nesse ambiente, que vê o pai e a mãe entrar numa discussão, tem um conflito, sim, e depois não é, ele cresce e analisa. A mãe tem a razão sobre aquela situação, o pai está guerreiro, mas eu nunca vi o pai a reconciliar. E o pai fica com esse orgulho. Há muito dos comportamentos que nós adultos temos, que fomos crianças e ora, é fruto disso. Nós observávamos como o pai geria a casa. Sim, e muitas das vezes o pai tem que ser o mandão de casa, homem de casa. A X hora, ninguém pode fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tudo segundo os caprichos do próprio pai. Sem, ao invés de procurar ouvir, olhar à vontade da criança. Por que quer isso? O que há nisso? O que se passa? E ao longo desses anos, fui compreendendo que o choro de um bebê, vamos falar de uma criança, o choro de uma criança, esse choro revela a dor dessa criança, porque o choro, além de expressar a dor, é uma forma de comunicação. A criança não consegue falar, o bebê vai chorando, não consegue, ainda não fala, vai chorando. Quando ele está chorando, o choro é a comunicação sobre uma dor que está sentindo. E você, como mãe ou pai, vai procurar descodificar qual é essa dor que o filho está sentindo, porque às vezes é fome, às vezes sei lá o quê, às vezes tem alguma coisa, alguma enfermidade no corpo, então vai se manifestar em forma de choro. Mas o choro, quando a criança evolui, vai usando o choro como forma também de capricho, de poder argumentar sobre os seus próprios caprichos, porque ele ali não tem o fundamento, ele vai pedindo, quero isso, essa boneca, quero esse carro, só não lhe dá. Ele parte. Por que ele parte para o choro? Porque ele percebeu que com o choro ele consegue alguma coisa. Sim, a birra, a criança já consegue manipular. Sim, porque ele viu que as suas vontades foram adiadas, havia um conflito que ele entrou com os pais, e foram adiadas a sua vontade. Ele não respeita esse não, entra em choro. Ele sabe que com choro consegue alguma coisa. Muitas das vezes consegue, muitas das vezes não. Sim. Isso para o contexto escolar. A criança pode aprender também com vara. A criança pode aprender também com o professor dizendo não, não faça isso, faça isso. A criança pode aprender também com senta aí, hoje não vai sentar, hoje não vai sair, está disponível, está aí no recreio. A criança também pode aprender com não, respeito ao seu colega, respeito ao professor, conflito e confronto no contexto escolar. O que é que isso pode trazer para a escola como contributo? Sim, é importante dizer primeiro que a tarefa de educar é mesmo da família. Sim. É mesmo da família. Qual é da escola? O que a escola faz chama-se escolarização. Ok, Cortella Dias fala muito sobre isso. E a escolarização é apenas um pedaço da educação. Ok? É um pedaço dessa educação. E nós falamos aí, tem um ponto aqui que eu quero aqui ainda rebuscar. Eu não sei se é de Nelson Mandela ou de Mahatma Gandhi, uma coisa assim.
ele diz que é na educação, ou seja, é no comportamento do filho onde se revelam as virtudes dos pais. Porque você imagina só, por que eu digo que a tarefa de educar é mesmo essencialmente da família? Porque você vê que nós temos os alunos como professores em sala de aula e tal por um tempo determinado, por vezes são 30. O pai que tem 2 filhos, 3 filhos não consegue educar o próprio filho. Imagina você que tem 30 alunos, 50 em sala de aula. Como é que você vai conseguir educar esse rapaz aqui? Ele tem o rapaz desde o momento do nascimento até o momento do termo da vida dele. Então, é importante que a escola chame a família para dialogar nesse processo de educação, ok? Durante aquele processo de escolarização, etc., a família deve chamar, ou seja, a escola deve chamar, devem ser parceiras. E eu acho que também há um equívoco, no sentido de que, às vezes, os pais, nós quando estamos a realizar alguma reunião, não é? Que é no fim do trimestre e tal, você vê, por vezes, assim, alguns pais a perguntarem, professor, o que é que eu posso fazer para ajudar na educação do meu filho? A minha pergunta é, quem deve ajudar na educação de quem? É a escola que deve ajudar na educação do filho desse camarada? Ou então os pais é que devem, nesse caso a família no geral, é que devem ajudar na educação do seu educando? Claro que é a escola que vai ajudar, porque a responsabilidade é da família. Pode ver? Então, nesse tempo limitado que nós temos, alguns até em função do impacto, da influência do professor, nós conseguimos moldar o caráter de algumas pessoas, mas em outros casos mesmo não tem como, mano. Pode ver? Em outros casos não tem como. Então, há essa necessidade de haver um diálogo, uma interação, ok? Entre a escola e a família, para que se possa alcançar os objetivos preconizados a nível daquilo que é educação holística e educação integral. Uma criança que aprende já na família a saber lidar com os conflitos, a ser tolerante, a respeitar o seu espaço, o espaço do outro, na escola dá menos trabalho. Uma criança que aprendeu a adiar a satisfação do prazer, a receber não, ok? A lidar, a ser resiliente diante dos traumas e frustrações da vida, ele também consegue, tá vendo? Ponderar assim, o comportamento dele diante de uma divergência, ok? Ou de uma situação, não é? Poderia assim dizer, um pouquinho desagradável, e manter uma postura correta, tá vendo? Porque você vê o que vai acontecer se a escola e a família não manterem um diálogo, por exemplo, não é? Uníssono, poderia assim dizer. Você vê como é que você é educado, por exemplo, como é que nós fomos educados de forma geral. Você está aí a assistir, o pai chegava, não é? Está a assistir lá para as 22, 23 horas, fulano de tal. Desliga o televisor, ok? Fulano de tal, deixa aí o quê? Vamos, deixa o videogame de lado, vá dormir. Eusídio, senta aí. Então, essa aqui não quer dizer que essa linguagem aqui é de autoridade. O pai a ensinar o filho como é que devem ser as coisas, mas com autoridade, porque a autoridade é diferente do autoritarismo, são coisas diferentes. Então, hoje você vê muitos pais acovardados. Nós já falamos que tem muitos pais que é só mesmo pai na boca, porque eles só têm filhos. E para ter filho, basta você estar apto à conjunção carnal para procriar, você tem filho. Mas para ser pai, envolve cuidados. Tá a ver? Então é mais ou menos nesse sentido. Muitos pais falham nessa linguagem. Chega aqui, fulano de tal, Terezinha, aquilo é que você quer estudar. Aquilo é que você quer sentar para comer. Não pode. E quando o pai chega, qual é a linguagem do professor na sala de aula? Fulano de tal, joga esse chiclete para fora. Tira a pastilha, nós vamos lá. Apanha esse lixo aqui, coloque no cesto. Você não pode ficar cheio. Então o rapaz, quando não foi ensinado dessa forma, ele parte e vai agredir o professor. O professor vai já para um confronto. Vai para um confronto. Você não pode falar, você não é meu pai, você não sei o quê. Coisa do gênero. Simplesmente porque não aprendeu. Agora, se a criança já aprendeu isso com o pai, você tem que respeitar, tem que fazer isso, tem que compreender, ela já aprendeu a lidar com as frustrações de criança, desenvolveu uma resiliência, uma inteligência emocional, aí a criança está mais apta para lidar com os conflitos, fazer com que os conflitos não se degenerem em confronto. O bullying é a resposta de um conflito? É assim, o bullying, por exemplo, é aquilo que eu estava a dizer. Eu vi muitos autores a falar sobre, né, conflito numa perspectiva de confronto. Você estava a falar de gestão, porque o meu tema do trabalho do fim do curso foi gestão.
de conflitos, contexto escolar, etc, etc. E você encontra a gestão de conflito, falar de bullying não é coisa, não é conflito, é confronto, mano. Você está humilhando outra pessoa, você está infernizado, tem muita gente que depois vai para a prima pelo suicídio, tá vendo? Aí não há conflito algum, é mesmo confronto direto. Mas claro que por vezes pode ter uma raiz num conflito que quando não bem resolvido, passa para o confronto. Sim, passa para o confronto. Então, porque é importante perceber que existe uma linha tênue entre conflito e confronto. Ali é fina. Nós aqui a conversar na boa e tal, de uma hora para outra, você pode perceber que nós saímos você vai se dar conta que nós saímos do conflito para o confronto. Tá vendo? Então, é importante que as pessoas saibam separar, ok? Saibam ver, medir a pulsação da conversa, até que ponto é que nós estamos no conflito, até que ponto é que nós estamos, o seu conflito a se degenerar em confronto, para evitar essas situações de violência, tanto física como psicológica. E outro ponto até, as crianças, nós temos muitas situações também de preconceito dentro da escola, questões de discriminação, ok? Tem muita gente que, você vê que ela não quer que outra pessoa seja avessa a ela, ok? Por exemplo, o Terim falou da questão da deficiência, pessoas que não aceitam a diferença dos outros. A diferença de Isso trabalha também em casa, depois o professor vai lapidando esses conceitos, essa maneira de ver as coisas. Tá vendo? Então, você vê porque não, eu sou... porque você na escola tem conflito, por quê? Eu só vejo um ponto aqui importante para poder aqui destacar. Por quê? Porque as pessoas, por exemplo, têm agregados familiares diferentes, ok? Têm status sociais diferentes. A educação que um recebeu é diferente do outro. Os gostos, etc. Então é normal que haja conflito. E você vê, às vezes, nós temos aqui situações, meninos, não temos essa separação no nosso sistema de ensino, também não está bem organizado. Você vê meninos especiais, por exemplo, dentro da escola, numa sala de aula com estudantes normais. Alunos que você vê escolas que sem inclusão. Ela vê? E quando a criança não foi bem educada, o que acontece? Ela fica a rir do outro, depois fica a fazer bullying, não respeita as diferenças. Então, okay? Depois chegamos ao cúmulo. Quer dizer que a própria escola, na sua falta de consciência sobre a inclusão, acaba por educar os outros alunos sem perceber como tratar às vezes um deficiente. Sim. Acaba por educar a tratar mal, a ver um deficiente com desprezo, como escória, como algo que deve ser tratado de forma desprezível. Porque a própria escola em si não criou condições de incluir essas pessoas. Há escolas que não têm rampa. Sim. Sabe? Não tem rampa. Há escolas que não tem espaço para que o próprio deficiente possa se locomover de forma fácil, com uma cadeira, como com as muletas. São escolas que estão apertadinhas. Sim. E não pensam sobre os outros que podemos receber. Como é que estão as condições físicas dos outros que podemos receber? Sim. Será que só podemos receber pessoas que são de forma física totalmente completa? A escola em parte já não inclui, depois como é que vai levar também a criança a incluir esses? Tá vendo? A escola em si às vezes já não ensina a inclusão a partir da própria estrutura em si, ok? Não debate esses temas aqui. Como é que a criança agora vai aprender a incluir uma pessoa deficiente, uma pessoa que que vem de uma cultura diferente dela, nesse caso? Na sala de aula, qual é a importância do debate na sala de aula, num conflito? Ok, é assim. Eu diria assim, que o conflito é um debate porque as pessoas discordam, mas saem inteiras. Sim. Quer dizer que o debate é bom, é necessário que alguém pense diferente de mim. Porque quando alguém pensa diferente de mim, isso me faz crescer. Ok? E tal como disse, eu disse, quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é outro ser humano que tem convicções diferentes. Por exemplo, você vê, eu até fico às vezes triste, quando você vê, não, alguém está a ser perseguido, ou está a passar por situações, não é? Porque tem um pensamento diferente do partido X ou do que... Não, o conflito nos faz crescer, o conflito é essencial. Por exemplo, um governo, para ser forte, precisa de uma oposição forte. Um estudante, para ser forte, precisa também de um opositor forte, capaz de divergir, claro, com base no respeito. O respeito aqui é o elemento fundamental.
ok? Então, quando, por exemplo, você vê os debates que nós temos na escola, sobretudo a nível da filosofia da religião, eu me preparava, nós tínhamos convicções aí diferentes. Sim, Você tem um lado um pouquinho mais... de religião diferente. Você acha que é um pouquinho agnóstico, até uma coisa assim. Então tem a minha visão, o Gonga tem a outra, Sim. não é? Mas você vê que nós procurávamos desenvolver o nosso argumento, melhorar o nosso argumento. Ok? Isso me fazia crescer, porque você vê, se eu falar sobre isso, o Gonga vai partir para cima de mim. O Zé também vai ter a perspectiva dele começar a criticar aí alguns princípios, etc. Tá vendo? Então isso nos fez crescer. Ok? Então quer dizer que o debate é fundamental, porque primeira coisa, te permite definir a tua identidade. Quando você apresenta as suas ideias diante de um debate, etc., você vai conseguir definir, não, essa é a minha identidade, eu penso assim. Segundo, você permite ver que as pessoas são diferentes. E você também aprende, ok? Que as pessoas também são diferentes. Ok? Então, por vezes é importante, doutor Auxílio, aprendermos a pensar com a cabeça do outro. E o debate nos fornece essa oportunidade. Nos concede essa oportunidade, porque quando você pensa, nesse caso aqui, quando você aprende a pensar com a cabeça do outro, ok? Você vai chegar até aí, não necessariamente para concordar com tudo que ele diz, ok? Você vai pensar a cabeça do outro, pode ser para pensar ou acreditar em tudo que ele diz, mas você vê por que ele pensa como pensa, até que ponto, o que está na base do seu pensamento, ok? Então, aí você começa a compreender o outro, e quando você compreende, você acolhe essa pessoa, ok? Porque às vezes nós excluímos as pessoas, não é? Temos a tendência de partir para cima porque não compreendemos, ok? Às vezes trabalhamos muito com essa questão que eu estava falando aqui do preconceito e discriminação, que é muito na escola. Se eu não conseguir, ok, se posso falar, né? Ok, se eu não conseguir, por exemplo, ter empatia, me colocar no lugar do outro, pensar com a cabeça do outro, ou você é intolerante, tudo a ver? Vamos supor que na escola tenha um muçulmano, uma coisa assim, tenha um budista e tal. A pessoa é diferente. Eu só chegar, não, você está errado, você não sei o que, você fazem isso e tal. Ok? Vou excluir essa pessoa. Depois a pessoa não vai ficar claro que não vai ficar contente e pode partir para o confronto. Mas quando eu chego, não, por que o budista pensa como tal? Por que para esses camaradas aqui do Islã tem essa concepção, etc. Porque às vezes o grande problema, nós que viajamos pouco, é pensar que o mundo, ou seja, que todo mundo pensa como nós. Sim, pensar como nós, sim. Tá vendo? Nietzsche, por exemplo, diz uma coisa, diz que nada aprisiona mais o homem do que a sua cultura. E fruto do nosso pensamento, em grande parte, poderia dizer, é fruto da cultura em que nós nascemos. Se calhar se o doutor Auxílio nascesse num país e tal, budista, tem também o hinduísmo, né? Hinduísmo, como é que se diz, né? Ok. Então o que vai acontecer? Você poderá ter essas concepções e não ser necessariamente cristão. Está a perceber? Sim. Então aquilo afeta a nossa forma de pensar. E quando você se coloca no lugar do outro, você consegue perceber, não, ok, por que ele presta Maomé? Por que ok? Ele pensa assim, tem essa convicção religiosa e você torna-se mais resiliente, mais, nesse caso, tolerante mediante esses tipos de situações. O conflito na sala de aula é tão importante mesmo, porque o debate, as contradições de ideias eleva o homem sobre o seu senso de crítica e dúvida. Porque a dúvida é tão importante porque nos ajuda a compreender o mundo e a compreender os outros. E a crítica é tão importante porque nos ajuda também a construir ideias, pontes e mentes. Ajuda-nos a ver as coisas com uma outra visão. E quando há crítica, há dúvida, e há debate entre os próprios alunos e o próprio professor, como o regulador desse próprio debate, há entre nós uma ponte em que o aluno pode aprender com o professor pode aprender com o aluno. Há entre nós uma mente que nós podemos errar, podemos aprender com o outro. Muitas das vezes existem professores que nas salas de aulas privam-se, não querem debater com as pessoas. Eu chamava fuga ao debate. Sim, fuga ao debate. Quer dizer, que ele traz o tema, quando vê que o aluno está a lhe questionar muito, ele entra em conflito com esse aluno e na próxima lição já não volta a entrar nesse tema. Pois, muitas das vezes ele chega, procura a forma de pôr o tema no quadro, escrever o tema no quadro e vai editando. Não dá espaço para abertura, nem para pergunta, porque tem medo de entrar num debate.
que é a essência da formação do homem lá. Sim, Ele tem que formar mentes que possam criticá-lo, sim, tem que formar mentes que possam duvidar daquilo que o próprio professor traz, e possa acreditar também naquilo que o próprio professor traz. Agora não. O que acontece muitas vezes na sala de aula? Existem conflitos que partem para confronto. E esse confronto, muitas das vezes, parte através de muitas agressões verbais. sim, E eles vão muito profundo. Eles guardam aquilo no coração. Porque um aluno discordou dele numa sala de aula, um conflito, o aluno discordou dessa pessoa. Muitas das vezes o professor evolui essa mágoa até o ponto de, no dia do resultado final, poder prejudicar a pessoa. sim. Tem professores assassinos, sim. Procurar formas até de prejudicar essas pessoas. E ele às vezes pensa, não, esses indivíduos estão a pensar que sabem mais do que eu, não. Eles não estão a pensar que sabem mais do que eu. Os teus alunos têm vontade de conversar consigo, de aprender consigo, de discutir consigo. Mas os outros não. Por quê? Porque muitos desses professores são pessoas que se formaram em escolas, se calhar, que foram formados por pessoas de forma rígida, não houve abertura para o debate. Sim. Mas, geralmente, professores assim, que não dão abertura para esse conflito na sala de aula, para esse debate, para essa busca pelo saber, que é olhar, além de um quadro preto, outros quadros são verdes, e é questionar a nossa própria ignorância, e a ignorância, às vezes, daquele que nos ensina. Muitos desses professores são os professores que foram fracos também. Sim. Não tiveram um bom aproveitamento acadêmico, não foram professores dedicados. Porque professores que foram bons, que foram dedicados, tiveram a mente aberta, além da compreensão, entenderam que o mundo, a ciência, afinal não se faz sozinho, faz com os outros, mas fazendo-se com os outros tem uma essência, a própria ciência que tem a essência. A ciência nasceu do erro, evoluiu com o erro, mas essa evolução do erro, para chegar a uma verdade que todos discordam, foi através de um conflito. Sim. Isso é discutir as ideias. Por isso tivemos o debate epistemológico de Thomas Kuhn, Karl Popper e os outros. Era um discordando do outro, mas com Sim. respeito. Sim. Mas se a essência da ciência é um discordando do outro com respeito, por que numa sala de aula um professor procura ser arrogante, mata o debate e corta o debate? Qual é a sua visão? Bem, eu acho que o problema primeiro está no sistema. O sistema educativo ensina a questionar muito pouco, tá a ver? E o nosso currículo, etc. e tal, ele leva mais o aluno a reproduzir os conteúdos e não a pensar, ok? Se mudássemos talvez aí a nossa forma de perceber a evolução do aluno, de avaliar o aluno, perceber o que de facto se quer, não é, na escola, em sala de aula, talvez deveríamos prezar por um ensino, ok? Que procurasse estimular o aluno para o conhecimento, porque o objetivo do professor é seduzir o aluno para o conhecimento, é levar o aluno a pensar, ok? Então, nós temos mais alunos, nós temos aqui alunos que praticamente, mesmo nós aqui, temos dificuldade de produzir, porque mesmo a base, o que o outro inventou ou pesquisou, você pega só, reproduz, não consegue fazer uma crítica e além daquilo que o camarada trouxe. Então, não há evolução, ok? Sim, por isso que temos casos, nós observamos vários casos de professores que você lhe vê desde o primeiro ano que você entrou, ou de começou a trabalhar naquela instituição, sempre com o mesmo faz-seco, com os mesmos materiais. Não faz alteração, não altera, sempre com o mesmo faz-seco, e quando quer fazer a alteração, não faz a alteração do conteúdo, simplesmente da capa. Sim. Põe uma outra capa para pensar que ele produziu alguma coisa, trouxe alguma coisa nova, mas não. Sim. Ele próprio está estagnado. Acredita naquele conhecimento como se fosse um Deus, não faz uma recapitulação, não faz uma transformação, não faz uma pesquisa para averiguar esse próprio conteúdo que ele traz. Então, ele se torna um mero reprodutor. Então, se vê um aluno que pensa da raiz, traz uma forma diferente de pensar, apresenta as suas convicções, ele sente-se ameaçado. E sentir-se ameaçado, ele procura, muitas vezes, entrar em confronto com os alunos. Nós temos pessoas que ameaçavam. Vou te reprovar esse ano. Sim. Você não vai passar, você através simplesmente de uma pergunta. A pergunta matou o professor. A pergunta lhe incomoda. Sim. A pergunta do outro te interessa. Incomoda e você vê, às vezes, algumas situações, por exemplo, fala muito o Leandro Carnal. Sim. Você vê, por vezes, alunos que têm medo de fazer uma pergunta. Por causa disso, o professor está bem intimida. Ele, ao fazer uma pergunta, chega ao professor. Desculpa, posso fazer uma pergunta? Por quê? Ok? É a mesma coisa que talvez um paciente chegasse ao médico, doutor, desculpa, estou doente. O estudante tem que questionar, tem que perguntar, ok? Tem que haver essa interação. Agora,
Augusto Cury, por exemplo, diz que a morte de um cientista começa quando deixa de duvidar dos seus próprios conhecimentos. E também quando deixa O de professor, questionar. quando deixa de questionar. Ali, eu tenho que acrescentar ali, quando deixa de questionar. Sim, quando deixa de questionar. O que nós chamamos aí em Descartes, a dúvida metódica. O professor tem que ter a sua visão, mas estar aberto ao diálogo. Estar aberto ao diálogo, estar aberto ao conflito. Okay? A dar espaço para que outros pensem diferente, senão vamos formar todos robôs. Alunos todos com a mesma ideia e não há evolução. Porque nós vimos aí, eu já havia frisado isso, que a ciência só evolui porque alguém está falando, não, o que você está a fazer, está errado. Ok, tem que ser feito de outra forma. Tá vendo? Ou então, o que você está a fazer está no bom caminho, mas precisa ser aprimorado desse jeito. Aí que é a evolução. Sem isso, a própria escola, a universidade em si não avança. Então não precisamos de robôs, precisamos de pessoas que sejam capazes de questionar o mundo, debater, inovar. Ok? Porque na sala de aula, existem muitos professores que acabam por matar a própria pergunta do aluno. Sim. Matam a pergunta do aluno. E essa pergunta, muitas das vezes, era a chave para buscar a resposta que o professor busca. Sim. Às vezes busca anos, tinha dúvida. Mas por muitos professores não procurarem criar um ambiente que os alunos, todos os estudantes possam falar e conversar. Porque essa falta de empatia, de conversar com os outros, a vergonha de estar em frente dos outros para poder falar sobre alguma coisa, às vezes em sentada familiar, em conversa familiar entre amigos, deve-se muito também na própria sala de aula. Sim. Você não aprende a estar em frente dos outros, você não aprende a conversar com os outros, você não aprende a olhar os outros de uma outra forma, você não aprendeu a dialogar, porque sempre investe num ambiente de autoritarismo, numa sala de aula, em que as pessoas não davam abertura para isso, para uma outra pessoa falar e conversar. Isso acaba por matar o quê? Por matar a própria evolução da intelectualidade do próprio estudante. Sim. Isso é, porque um estudante não pode ser uma ameaça para si. Deve ser um elemento de aprendizagem, porque eu e você estamos aqui juntos procurando aprender em comum. E hoje o conhecimento é tão aberto, que você não é Deus do conhecimento. Temos o professor, atualmente o professor autoritário, que anteriormente, muitos séculos atrás, o professor era o centro do conhecimento. Hoje não. Hoje também temos o construtivismo, que o aluno e o professor podem construir as ideias em comum. Sim. E nós temos que chegar a começar a evoluir para uma condição de professor ter coragem de dizer na sala de aula: eu errei, falhei nisso, não estou certo nisso. Em reconhecer isso, em reconhecer o que o outro lado do aluno pode trazer. E o aluno tem que ter essa capacidade de reconhecer: não, professor, eu sempre discordo de si, mas sei o quanto é bom de muita coisa. Concordo consigo sobre isso. Discordo. Eu, como aluno, tenho que ter a coragem e a capacidade de poder elogiar o outro. Sim. O meu colega, elogiar o meu professor. Quando há razões para elogiar. Sim. E poder criticar quando há razões para criticar, em vez da bajulação. Porque a teoria da arrogância acadêmica vem matando vários professores, não ter a coragem de assumir numa sala de aula que é rei. E aí onde eu falo sobre a teoria da arrogância acadêmica, vou desenvolvendo sobre isso, sobre a questão entre o aluno e o professor, sobre a arrogância que o professor carrega durante séculos sem se apresentar como Deus do conhecimento, e não tem coragem de dizer: eu falhei na sala de aula, e reconhecer que o aluno pode apresentar. Sim. E vamos crescendo nisso. Por isso que eu te pergunto: a pergunta do outro te interessa na sala de aula? Claro, é assim que nos construímos, não é? Por quê? Porque é assim, o professor e aluno devem ser capazes de acolher as suas discordâncias, ok? E acolhendo as suas discordâncias, as pessoas crescem. Eu, por exemplo, vamos supor que eu seja um ateu, ok? Estamos a debater sobre o ateísmo, você seja um cristão. Nós, ao conversar, independentemente se eu vou mudar ou se não mudar das minhas convicções, eu tenho que acolher essa discordância. Então, o questionamento do aluno, ok? Por mais que seja fora do ângulo, etc., é importante que o professor saiba acolher a discordância do aluno, ok? Acolher as ideias do aluno e depois direcionar, porque o professor está aí para direcionar o aluno, mostrar o caminho, ok? Então, nesse sentido, o que acabaste de dizer nos remete a um outro ponto, que é a questão da humildade intelectual. Primeira coisa é que o professor não pode ter medo do debate, ok? A pesquisa, estou falando muito ok, né? Okay. Vamos lá. A pesquisa deve ser o oxigênio, ok? Do professor. O professor não deve parar de investigar, deve se atualizar e deve ter a capacidade. Quando estamos aqui a falar da questão da humildade, uma pessoa humilde, só para descodificar,
não é uma pessoa que se acha melhor ou menor do que outras. É uma pessoa que sabe reconhecer os seus limites. Sabe que não, vamos pegar aqui a frase de Sócrates. Só sei o que nada sei. Estamos aqui a falar de um camarada, né, que era reconhecido como um dos caras mais sábios da Grécia Antiga. E quando Sócrates diz só sei o que nada sei, obviamente que Sócrates não queria dizer que não sabia nada. E também não estava a fingir humildade. Porque muita gente pensa que não, humildade é dizer, não, eu sou mesmo mais burro da sala. Não, isso não é humildade. Nem subserviência, não é isso. Porque saber reconhecer o teu espaço, saber quais são os seus limites, ok? E saber ouvir a outra parte. Então, o que Sócrates queria dizer, em outras palavras, é que eu não sei tudo, todas as formas, em todo momento. E quanto mais eu aprendo, mais me dou conta daquilo que eu sei. Ok? Esse pensamento que eu diria que é muito profundo, é um grande exemplo de humildade, ok? Intelectual e pedagógica ao mesmo tempo, nos remete à ideia de que você, enquanto professor, deve saber que não, eu estou aqui, claro, né, eu estudo o tema, fui formado na área, então estou apto para ensinar, mas não sei tudo e de todas as formas, eu posso aprender com meu aluno, ok? Então, o professor deve ter primeiro a consciência de que ele não sabe tudo, ok? Que a outra pessoa também sabe e que juntos podem aprender, mas mesmo aprendendo juntos, nunca poderão aprender ou saber tudo. Essa consciência que falta às vezes no professor. E tem casos também, só para pegar aqui mais uma linha, em que o aluno mesmo sabe mais do que o professor. E o professor, em vez de pegar, afrontar, ok? Afrontar o aluno, etc. O que o professor vai fazer? O professor vai pegar, acolher este aluno. Porque você imagina, sou professor de inglês, estudei aqui e tal, fiz cursos e tal. No ensino superior, vou receber um aluno que estudou a vida toda no States ou na Inglaterra, e tal, num país de língua inglesa. Camarada é bom. Ok? Teve contato com a cultura, com a língua, etc, etc. Cresceu lá. Eu vou falar sobre o que é para pronunciar uma palavra, ele disse que não, professor, não se pronuncia assim. Ele tem o maior domínio do que eu, nesta área, nesta linguagem, não é, nesse idioma. Então, o que a pessoa vai fazer? Vai pegar, assassinar o aluno, pegar, humilhar, porque quando se trata de violência psicológica, porque às vezes nós pensamos que violência é só mesmo bater, não. Ok? Agredir o aluno, pegar, não sei o que, não. E a maior parte, de acordo com Teixeira, um grande estudioso também lá de Portugal, fez uns tratados sobre o assunto. Ele diz que hoje em dia a maior parte de violência que acontece na sala de aula é a psicológica. O professor, quando não sabe lidar com a situação, começa a agredir o aluno. Você quem? Você não tem o que e tal. Começa a rebaixar, humilhar, baixar. Ok? Humilhar, rebaixar o aluno para sentir talvez superior. Não sentir abafado, mas enquanto que você estava falando uma coisa importante. Uma das coisas mais importantes que mostra grande sabedoria para nós que somos intelectuais é dizer não sei. Se você me fizer uma pergunta que eu não souber responder, vou dizer mesmo não sei. É evidente que também não podemos dizer não sei a tudo, né? Não sei se já é insanidade, quer dizer, não está batendo bem de cabeça. Mas, algumas vezes na vida, quando você não sabe, diz não sei. E quando é para aprender com o teu aluno, aprenda. Isso não diminui nada. Eu, particularmente, muitos alunos até sabem, provavelmente também estarão aí para poder apreciar o programa. Eu, quando não sei uma coisa, por exemplo, tem aqui alguns conceitos, às vezes, que as pessoas utilizam e tal, que eu não tenho o mesmo domínio. Eu chego, não sei o que é isto, aprendo. O que é que isso não me diminui? É melhor eu dizer não sei do que partir para o auto-engano. Ok? Partir para a arrogância, porque o contrário do que da humildade é o egoísmo, é a questão da arrogância. Então, muitas das vezes temos muitas escolas que estão formando homens que não sabem conviver com os outros em sociedade, conviver em conflito com os outros em sociedade. Estão formando homens que passarão a vida toda entrando em confronto com os outros. Obviamente, não tem como. Não tem como, porque a primeira coisa, as pessoas não são instrumentalizadas para tal. As pessoas falham muito, falham. Quando o professor já não sabe lidar com as diferenças, não sabe aproveitar o conflito, porque o conflito é uma grande ferramenta de aprendizagem, mano. Você aprende muito com o conflito. Um dos grandes exemplos, vamos pegar Sócrates, por meio dos métodos, não é? Temos aí os métodos socráticos, a ironia e a maêutica. Aquilo é conflito. Claro, depois daquilo, você está a pegar a ideia, não é? Aquilo é conflito.
não é? Você vê um camarada, a ponto que a própria filosofia antiga é dividida em socrática, pós-socrática, tá vendo? Então, você vê um camarada que tem tudo para poder, não é, se sentir superior aos outros, ele se diminui, diz só sei o que nada sei, mostrando humildade intelectual, mostrar que a arrogância não é o melhor caminho. O que é arrogância? Ou uma pessoa arrogante? Uma pessoa arrogante é uma pessoa que acha que sabe tudo, ok? Você pergunta isso, já saber de fato que uma pessoa arrogante é insuportável. Você pergunta isso, já sabe. Ah, já foste no sítio tal, também já sabe, já foi. Ok? Ela sabe tudo, ela não procura aprender. E mesmo naquelas situações que não sabe, vai falar que sabe. Ok? E aqui o que ela ganha com isso? Nada. Ok? Então, uma pessoa grande intelectualmente, ela se acha pequena, pegando a ideia de Sócrates. Ok? Ela se acha pequena, ela vê que não, epa, eu sou pequeno e preciso evoluir. Agora, uma pessoa arrogante, que acha que sabe tudo, que não precisa aprender com ninguém, que é o chamado de sabichão, ok? Ela se acha grande e ainda tem aquela consciência de que não, para se tornar ainda maior, ela tem que começar a pisar nas outras pessoas. Então, numa sala de aula, vice-versa para professor e aluno, o modo como corrigimos o outro, podemos estar diante de um conflito ou evoluir para um confronto, em função da resposta que o outro terá dessa pergunta. Sim, olha, Aristóteles, vou pegar Aristóteles. Aristóteles diz assim: não basta saber o que falar, é importante saber como falar, é a base. Porque às vezes posso falar uma coisa, um erro que você tem, tá vendo? Você tem. Mas pelo fato de eu não falar de forma adequada, ok? De forma afetiva, de forma que não gere, tá vendo? Agressão, ou então, como poderia dizer, um incômodo, poderia assim dizer, um incômodo, tá vendo? Eu a fazer essa repreensão, eu tenho que saber como falar. E muitas vezes nós erramos. Aí você tem a resposta certa, tem a intervenção certa, mas só que o modo como você vai falar, partindo da tonalidade, o modo como você vai se dirigir, ok? Aquela retórica furiosa, ok? Porque muitas pessoas são assim às vezes, ok? O aluno só porque apresentou uma ideia, trouxe base, etc, e ele não tem como rebater a tese, no lugar dele pegar, ser humilde, ok? Procurar arranjar o meu termo entre os dois, ele utiliza uma retórica furiosa. Ele vai lá e tal, o aluno também sente que o professor não é, confrontou, não é? O confrontou. Então também a tendência é se alienar ou então tem partir para cima do professor. E nós temos também casos desses, por exemplo, quando na sala de aula, se você lembra, alguns casos do gênero, em que o professor não soube responder adequadamente e com isso gerou situações de confronto. Então, o modo como nós falamos, como nos dirigimos, não é? Faz uma diferença para que o conflito não se degenere em confronto. Ok. Gratidão, caríssimo Pimentel, por nos ajudar a entender os dois conceitos, conflito e confronto, no contexto familiar e escolar, e por nos ajudar a entender o mundo através dessas visões desse tema, e por nos ajudar a compreender vários assuntos que talvez não estavam previstos para sermos abordados aqui, e acabaste por entrar e dar uma pincelada também. Eu devo agradecer por aceitar o nosso convite para estar aqui, conversar conosco. Vivemos um conflito salutar durante muitos anos, e é sempre bom reconhecer a ideia do outro, como o outro pensa, e quais são as convicções do outro, as visões do outro. Porque o conflito é importante para ajudar a evoluir o homem. O mundo que temos hoje é resultado de duas coisas, de conflito e também confronto. Porque o conflito ajuda a construir aquilo que é a humanidade do homem, a sua compreensão, ajuda a evoluir a ciência e também a humanizar o homem. Mas o confronto também ajudou a evoluir o homem, porque nos levou a entender que aquilo que nós procuramos fazer várias vezes e agimos várias vezes no passado é errado. Que a guerra pode atrasar alguma coisa ou pode evoluir a compreensão do mundo sobre alguma coisa. Então, conflito e confronto, querendo ou não, gerar desenvolvimento de qualquer coisa. O modo como você olha para o conflito e procura aprender, respeitando a opinião do outro, e entender que o outro também tem uma visão sobre o mundo. O outro também tem uma opinião sobre o mundo. E o confronto me leva a pensar também que a agressão física, muitas das vezes, acaba por matar a compreensão do mundo e dos outros, e a agressão física acaba por regredir de muita coisa às pessoas. E acaba por atrasar muito as nossas convicções enquanto humanos, enquanto seres humanos pensantes.
e que a guerra, muitas das vezes, acaba por anular a compreensão de uma história, e acaba por anular a nossa própria humanidade. Porque é bem verdade que quando estamos a falar de conflito e de que estamos a falar de confronto, confronto é uma guerra, existem guerras que libertam um determinado povo. Essa é a verdade. Existem guerras que atrasam uma determinada história, um determinado povo e uma determinada compreensão. Temos que agradecer por estares aqui e gostaria que as pessoas que assistissem o nosso programa, o Boca Nova Podcast, os nossos seguidores natos, os que não são seguidores, que possam se inscrever, compartilhar, curtir e comentar. Os que já são seguidores, que possam também curtir, partilhar e comentar, possam deixar os vossos comentários, as vossas sugestões, a vossa crítica. Porque o mais importante é a vossa crítica antes do vosso elogio. Porque a crítica ajuda a construir as pessoas e a formarmos cada vez um programa melhor e a procurarmos rever as nossas convicções e procurar aprender. Porque o erro liberta. E quando estamos aqui para aprender, então eu e o Pimentel estamos aqui para continuar a aprender, porque somos caminhantes. Como caminhantes queremos aprender cada vez mais. E eu gostaria de uma forma que possam te encontrar nas redes sociais, algum contato que possam te encontrar, pessoas que estiverem interessadas em conversar consigo, num outro fórum, para um convite de palestra, para poderem trabalhar, se calhar, em algum projeto, em alguma coisa, pessoas que possam gostar das suas abordagens, uma forma de te encontrar, ou pelas redes sociais, ou um contato que possa fornecer para as pessoas. No Facebook eu tenho o nome completo, Carlos Pimentel Lopes. O pessoal que quiser dar um contributo, porque o tema está em aberto, ok? Uma pesquisa que ainda precisa de alguns arranjos, e estou aberto para críticas, e se alguém quiser, não é, acrescentar aqui alguns subsídios, também estou aberto. E só para dizer aqui, também queria só dar um fecho sobre aqui um ponto, não sei se posso, ou já vamos fechar. Não, ainda tem uma pergunta, né? Pode falar depois do fecho. Nós temos 3 perguntas habituais na casa, que qualquer convidado que passar aqui, deve responder, mas deve responder segundo a sua compreensão. Sim. Pode responder segundo a compreensão de um outro autor, pensador, pode responder segundo a sua compreensão, segundo a sua visão, daquilo que sente, vive e experiencia. A primeira pergunta é: o que é a vida para si, Pimentel? Esta é uma pergunta dos deuses. Bem, eu diria que a vida é um mistério. A vida é um mistério porque transcende a nossa dimensão humana. É difícil compreender qual é a sua essência, como é que ela surgiu. É muito complicado. Por isso que eu diria que é um mistério e que nós simplesmente fomos brindados, não é, com ela. Nós recebemos como presente e temos a responsabilidade, nesse caso, de procurar nos encontrar, né, achar o verdadeiro sentido que ela tem. E eu, particularmente, penso que, descartando, tirando fora, nesse caso, a Bíblia, que de facto também é muito criticada, não há propósito. A vida não tem propósito. Sem a Bíblia, sem essas concepções religiosas que eu encontro no cristianismo, para mim a vida não tem sentido. Então, posso assim fechar que a vida, numa perspectiva religiosa, diria que é um milagre. De uma perspectiva científica, poderia dizer que é um mistério. Não é? Se a vida é um mistério que precede a nossa... mistério, mas o mistério não se explica, não é? Então, se a vida filosófica, diria de uma perspectiva filosófica. Se a vida é um mistério que precede a nossa compreensão humana, o que é a morte para si? Bem, a morte é a maior certeza que temos da vida. Porque já dizia Fernando Pessoa que todos nós somos cadáveres adiados, somos cadáveres em potência, ok? E dentro da perspectiva filosófica nós encontramos aí 2 grupos, temos os nihilistas e os não nihilistas. Eu pertenço aos não nihilistas porque creio que a morte não é o fim de tudo. E tem alguém que me chama muita atenção, que é Pitágoras. Ok, ele acreditava que nem que quando a pessoa partisse ou morresse, não é, ela transmigrava de um corpo para outro. E conta a história que ele, um dia desses, vendo um cão, não é, sendo agredido, ele foi lá acudir o cão. Então as pessoas pensaram que talvez ele fosse contra, não é, a violência
aos animais, mas ele, na opinião de Pitágoras, ele foi acudir porque, segundo ele, alega ter reconhecido no latido do cão a voz de um amigo antigo que faleceu. Então ele foi lá acudir. Mas a minha visão não é essa, é mesmo não milista, mas numa perspectiva criacionista. Se a morte é a maior certeza que nós temos sobre a vida, se tivesse o poder de ressuscitar uma pessoa, quem tu ressuscitarias e por quê? Essa pergunta é muito difícil porque, bem, assim, que vou ressuscitar quem? Alguém importante, alguém próximo de mim, porque Qualquer muita um gente, que qualquer, você né? pudesse ressuscitar. Se fosse assim, ressuscitar só uma pessoa, quem você ressuscitaria e por quê? Se fosse uma pessoa, né? Se for uma pessoa próxima, não é uma pessoa mais chegada a mim, eu diria que seria o meu pai, né? Porque foi alguém que me ensinou muita coisa, aprendi muito com ele, mas também não ressuscitaria. Por quê? Porque eu acho que um pai de verdade é aquele que prepara o filho para a sua morte. Tá vendo? Eu acho que o meu pai me preparou, não é? Estou aqui só o Pimentel, com algumas falhas, aprendizagem, como se diz, o homem é perfectível, temos erros, e nós estamos aqui para evoluir, então não seria ninguém. Como tu Meu és, pai cumpriu com a missão. Como tu és professor, tu acrescentaste mais uma pergunta. O que é a pergunta para si? O que é a pergunta? Bem, diria que a pergunta é questionar o mundo, é debater com o mundo. A pergunta é um elemento, não é? É um elo que nos permite transitar de um ponto para o outro, de uma perspectiva para outra. Já dizia Albert Einstein que, por vezes, para chegarmos à verdade, não é? A um verdadeiro conhecimento, não basta um rigoroso argumento, uma rigorosa argumentação. Perguntas bem direcionadas nos levam a sair do comodismo e pensar fora da caixa. Ok, uma forma de gratidão. debater o mundo. Pode falar, estavas a falar querias falar cedo. Sim, ok. Antes de fechar, queria dizer alguma Para fechar, coisa. ok, eu quero fechar aqui para dizer ao pessoal, e também fazer um reparo quando eu falei sobre a vida, não é? Uma perspectiva religiosa, eu diria que é um milagre, não é? Mas científica não, porque eu vejo que ciência não é, tem que ser observável e experimentável. Então, o mistério não tem como você comprovar, o mistério não se explica. Então, eu diria numa perspectiva mais filosófica, não é? Que a vida é um mistério. Faço essa correção. E, por outro lado, para fechar, não é? Para dizer aqui ao nosso pessoal, e encerrando aquilo que nós conversamos, o conflito é desejável, já o confronto é um defeito. Tem muitas formas de nós resolver as nossas discordâncias que não sejam necessariamente a partir do confronto. E talvez uma pergunta que eu queria que já, não é, que fosse feita, não é, é a questão: qual é o limite do conflito? Então, se o conflito é bom, é agradável, qual é o limite? Bem, de acordo com o filósofo e historiador Leandro Carnal, o limite do conflito é dado pela lei, e quando se trata de quebra de ética. Nós podemos debater, dialogar quando se trata dessas questões de crime. Porque, por exemplo, o doutor Zé não pode chegar aqui e dizer: não, olha, eu não debato na escola ou dentro da família, não quer dizer que, na minha opinião, bater a minha esposa à torta e à direita. Isso não é conflito, isso não é nem confronto, isso é crime. Você não pode dizer, por exemplo, não, olha, é minha opinião violar as crianças ou ser pedófilo. Isso não é conflito nem confronto, então isso é crime. Então, existe o limite do conflito. O conflito são debates sobre assuntos objetivos de casos que não são previstos como crimes ou que não se tratam de quebra de ética. Então, retenham aí o essencial e foi bom. Gratidão sempre, Carlos Pimentel, por participar do nosso podcast, por aceitar o nosso convite mais uma vez. E estejam atentos ao novo episódio, continuem a curtir, partilhar e comentar. Gratidão, até o próximo episódio.